paz de Cristo, filhos e filhas do Deus Altíssimo, glória a Deus, nós estamos em mais um dia de jornada espiritual. Hoje é 14 de junho de 2024 e nós estamos prosseguindo com a nossa jornada espiritual. O objetivo de uma jornada espiritual é o desenvolvimento, é o crescimento pessoal e espiritual. Quando você pratica as disciplinas espirituais da oração e da meditação na palavra de Deus, você cresce, você evolui. É como uma jornada acadêmica. Para um médico se formar, para um jovem ou uma jovem se formar em medicina, é necessário enfrentar uma jornada acadêmica. É necessário muitos estudos e muita dedicação da parte do estudante ou da estudante. Do mesmo modo, é a nossa vida espiritual. Se queremos formar a nossa mentalidade na palavra de Deus, se queremos estruturar a nossa vida espiritual, adquirir mais força, aumentar a nossa fé, precisamos trilhar uma jornada espiritual. É através da jornada que chegamos ao nosso destino, que alcançamos aquilo que nós almejamos, que nós desejamos. Você consegue compreender isso, meu irmão e minha irmã? Portanto, você tem que continuar na jornada espiritual. Desenvolva-se, cresça espiritualmente. Procure conhecer mais sobre a palavra de Deus. Amém? Eu quero dar um conselho para você que está começando agora na jornada espiritual. Comece a ler a Bíblia, mas comece a ler a Bíblia do Novo Testamento. Só depois você lê o Antigo Testamento. Você pegue sua Bíblia e comece a ler em Mateus. Amém? O Evangelho segundo Mateus. Veja só a espessura aqui da Bíblia, ó. Para cá fica o Antigo Testamento e aqui fica o Novo Testamento. Você vai ler primeiro essa parte aqui do Novo Testamento, começando em Mateus até Apocalipse. Depois você vai para essa parte aqui, ó, que é o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Para você entender o Antigo Testamento, precisa compreender a princípio o Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Se você lê o Novo Testamento primeiro, você vai ler o Antigo Testamento com o óculos cristão, com o óculos divino, amém? Com a visão de Cristo Jesus. E você vai entender que para cada profecia messiânica do Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento. Amém? Ou seja, tudo se cumpre em uma só pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. Ele é o fim da lei. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é o autor da nova e eterna aliança, feita com o seu próprio sangue. Você vai notar que no Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento era feita mediante o sacrifício de cordeiros, o sacrifício de ovelhas. E você vai notar que no Novo Testamento, a aliança foi feita mediante o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a nova aliança, feita mediante o sangue de Cristo, é superior à antiga aliança. Glória a Deus. Amém? Comece assim a sua jornada espiritual e todos os dias ao meio-dia, venha aqui no canal para assistir uma palavra e para orar comigo, em busca de desenvolvimento, em busca de fortalecimento espiritual. Combinado? Deixe o seu comentário, compartilha, inscreva-se no canal. Você que não é inscrito ainda, está esperando o quê, meu irmão e minha irmã? Inscreva-se agora mesmo. Invista na sua vida espiritual inscrevendo-se no canal. É de graça,
você não paga nada. Amém? Clica aí no ícone do inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações. Glória a Deus! A oração de hoje é o Salmo 99. Hoje é o 6º dia da semana, hoje é sexta-feira, e nós vamos estar orando o Salmo 99. Amém? Mas antes eu quero que você medite comigo em uma palavra que está em Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Leia comigo. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de sorte que tais homens, seres humanos, são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, a sua mentalidade, tornaram-se fúteis. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. E isso aconteceu por causa do pecado. O maior problema da humanidade chama-se pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Deus fez o homem perfeito, mas o homem se perdeu quando o pecado entrou no mundo. O pecado é como se fosse um vírus. Você que conhece de informática sabe que quando um vírus entra em um sistema operacional, todo o sistema fica corrompido, não é verdade? Você que conhece informática, que tem noção de informática, de sistemas operacionais, como por exemplo Windows, não é verdade? Também tem outros sistemas como o Android, o iPhone, né? Como é que chama aquele do iPhone? O iOS, não é isso? Então, todo vírus que entra em um sistema operacional corrompe aquele sistema. E foi exatamente isso que aconteceu com a natureza humana. O ser humano se corrompeu quando o pecado entrou no mundo. O maligno, o Satanás, ele tentou Adão e Eva no jardim e ambos caíram na tentação maligna porque não foram vigilantes, porque não foram inteligentes e acabaram caindo na sedução da antiga serpente que é o maligno. E até hoje o ser humano tem caído na sedução do maligno, na tentação maligna. Mas há um remédio para a cura desse vírus. Há um antídoto para o veneno da serpente. Se você foi picado pelo veneno maligno, se você foi atingido por uma seta maligna, se você tem vivido na prática habitual do pecado, se o seu sistema operacional, ou seja, se a sua mentalidade, se o seu coração está corrompido, há um jeito para você ser curado. Há um antídoto. Existe uma cura. E essa cura é o Senhor Jesus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, se você está corrompido, saiba que Jesus Cristo é o único remédio. Ele tem poder para te libertar, para te curar dessa corrupção. O pecado deixou o ser humano corrompido. A mentalidade do ser humano tornou-se fútil, imoral, carnal, delinquente, teimosa. O ser humano ficou deformado. O
que é deformação? Deformação é a perda da forma, do aspecto original. Deus não criou o homem para ser um imoral, para ser um devasso, para ser um delinquente, um rebelde, um assassino, um criminoso. Não. Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. O ser humano foi criado contendo a imago Dei. O que significa imago Dei? A imagem de Deus. Mas esta imagem ficou embaçada, corrompida, quando o pecado entrou no mundo. Como eu já falei, é como um vírus que entra em um sistema e deixa o sistema corrompido. Foi isso que aconteceu. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então foi isso que aconteceu quando o pecado entrou no mundo, corrompeu a natureza humana. O ser humano se perdeu, o ser humano ficou totalmente iludido pelas tentações malignas. E até hoje o maligno tem iludido muitas mentes, pessoas que não têm a fé, o temor de Deus e vivem escravizadas pelo maligno e os seus demônios. Meus amigos e amigas, está na hora de despertar, está na hora de acordar, se libertar dessa corrupção, desse vírus. É preciso se libertar imediatamente. O antivírus é Jesus. Ele é o antivírus. Só Ele pode repreender o vírus do pecado da sua vida. Dê lugar para Jesus. Abra o seu coração. Procure se libertar. Jesus é a única cura para a deformação, para a sua deformação de caráter, para a sua deformação mental. Somente Ele tem o poder de nos curar a nossa mente do pecado, entende? Curar a nossa mente da imoralidade, de tudo aquilo que atrasa e amarra a vida humana. Só Cristo pode libertar. Amém? Todo mundo compreendeu? Então, pratique, aplique essa palavra em seu coração. Então esse texto fala exatamente sobre a deformação que o pecado causou na natureza humana. E na palavra de Deus encontramos o remédio, a cura para essa deformação, que é o Senhor Jesus. O seu sangue derramado na cruz do Calvário é a cura para essa deformação, é a libertação para a corrupção, né? Jesus nos liberta da corrupção. Ele é a cura da corrupção. Ele é a cura da nossa mentalidade caída em Adão. Jesus é a cura. Jesus é a salvação. Jesus é a libertação. Você crê em Jesus? Então digita aí: eu creio em Jesus Cristo. Amém? Eu creio em Jesus Cristo. Se você crê, então você está abençoado, você está liberto em nome de Jesus. E vamos prosseguir na jornada espiritual em nome de Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Amanhã ao meio-dia teremos uma nova palavra para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Vamos agora fazer a oração de hoje com base no Salmo 99. Ore comigo. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Aleluia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste
Ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Santíssimo Deus e soberano Pai, tua palavra diz que o Senhor é Rei poderoso, é o Deus grande e temível. Diante disso eu clamo ao Senhor pela cura, meu Pai, dessa pessoa que está me acompanhando, essa pessoa que talvez está corrompida, que talvez está deformada moralmente, espiritualmente, mentalmente. Meu Deus, eu peço a libertação dessa pessoa, a cura desse vírus. Liberta essa pessoa desse vírus chamado pecado, meu Pai, que tem amarrado a vida dessa pessoa. Liberta, meu Pai. Venha transformar a vida desse homem. Venha transformar a vida dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Deus excelso, Deus admirável, eu clamo ao Senhor, pois o Senhor é o Deus perdoador, é o Deus libertador. Meu Deus, liberta essa pessoa, abençoa a todos abundantemente. Opera, meu Pai, tuas maravilhas na vida desta pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que essa pessoa venha obter, através desta jornada espiritual, a libertação, o crescimento espiritual e a salvação da alma. E que ela seja habilitada para o reino de Deus que está por vir com a manifestação do Messias, Jesus de Nazaré. Eu oro e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Cresça, evolua, siga em frente na jornada espiritual. Glória somente a Deus. Até amanhã, ao meio-dia. Glória a Deus.